Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para mais um Professor de Ohara e nossas inversões também dos capítulos, né? A gente sempre teoriza aqui os capítulos. Semana passada, como não teve capítulo, a gente não inverteu. Agora a gente vai estar trazendo as inversões juntamente ali com as perguntas e respostas que vocês mandam lá na aba de comunidade do YouTube. Toda vez que eu acabo lançando, se não me engano, agora tá saindo toda sexta-feira. Na verdade, todo sábado tá saindo a arte ali na aba de comunidade para vocês mandarem a sua pergunta de One Piece. E nós então começamos com a capa do capítulo 43, com os nossos animais recepcionando ali o Bug. Temos o Gaemon ali recebendo eles. Nós já sabemos, né? Alguém preso ali dentro de uma caixa. Temos também animais que supostamente têm a aparência, o design de que uma criança facilmente faria ali, basicamente dos desenhos, né? Uma fox misturada ali com galo, né? Com uma galinha. Tem um porco também com uma juba de leão. E é bem caracterizado com essa questão que nós estamos acompanhando nos capítulos recentes de One Piece, principalmente nas questões do medo do capítulo 1142. A gente volta mais para falar sobre todas as inversões e também as perguntas depois da vinheta. Vamos lá, começamos então o capítulo 43 com a apresentação do Fubud, que também ali é um tenente da marinha e classificado como punhos de aço, né? Cara, que nostalgia, né? Que nostalgia. Eu fico pensando como isso pode se encaixar, né? É uma postura, uma apresentação bem interessante. O Oda coloca ele como um dom aqui na característica para o capítulo 43, né? Tudo bem que ele é solado miseravelmente ali através do Sanji, mas ele até mesmo lembra um pouquinho o Sanji, né? Acaba lembrando um pouquinho o Sanji e ele acaba dizendo que não reconhece a bandeira dos Mugiwaras e que não vai atacar a eles devido a estar de férias. Temos o Luffy usando o Fuzen, então pode ser que mais uma vez o Luffy venha a usar o Fuzen no capítulo 1143. Temos finalmente a apresentação do Sanji. Estou lembrando, o título não tá aqui, não sei porquê. Eu acho que devo ter apagado aqui, mas o título do capítulo 43 é Sanji. Tem um detalhe muito importante aqui, então tem duas referências muito intrigantes que vamos acompanhar aqui sobre o Sanji, a apresentação do Sanji, toda uma lore envolvendo o capítulo 43 sobre o Sanji. Então talvez o capítulo 1143 traga alguma coisa que o Sanji venha a fazer ali na história, ali na trama. E em cima desse confronto, eu quero que você também deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos de One Piece, para que a gente traga mais conteúdos assim na plataforma e o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Então faz isso, nos ajude ainda mais, se tornando aqui um inscrito do canal e também deixando seu like. Você também pode se tornar membro, olha só. Os membros aqui do canal ajudam a gente a trazer conteúdos que normalmente sejam ali de uma forma mais difíceis de trazer. Vocês estão observando que tá saindo muito reacts, muitos vídeos aqui que não estão dando tanta visualização, mas eles estão sendo realmente proporcionados pelos membros aqui do canal. Então você nos ajudando através ali de se tornar membro do canal do Geek Brasil, a gente consegue trazer mais react, trazer ali mais vídeos que normalmente a gente não traria, mas você se tornando membro, a gente consegue fortalecer a nossa comunidade ainda mais no YouTube. Então clique aqui embaixo, se inscreva, se torne membro e fortaleça ainda mais o Geek Brasil. Observamos também a apresentação do Zeff, né, através ali do Luffy ter ferido ele foi defender o disparo que foi feito através ali contra o seu barco e ele jogou o disparo pra cima ali do Baratie e acabou ferindo o Zeff. Lembrando que o Zeff, ele também tem uma característica um pouco de um viking, né, ali relacionado a alguém, né, que tem até mesmo uma característica de um pirata, né, já que ele tem uma perna de pau. Nós temos um pirata com perna de pau, mas nós não temos ainda um pirata de tapa-olho. Como nós falamos no Professor de Ohara da semana passada, talvez nós tenhamos ainda um pirata de tapa-olho em Elbaf para fazer esse paralelo ali com o Zeff. Temos ali o Luffy pedindo desculpas, o Sanji sendo confrontado ali sobre insetos, né? E o Sanji falando que ele não é nenhum especialista em insetos, mas nós sabemos que o Luffy é, né? Tanto o Sanji e o Luffy são lados opostos da mesma moeda. Ele não é especialista em insetos, mas o Luffy é, o que acaba colocando aqui essa classificação de forma interessante, lembrando que besouros são extremamente importantes em One Piece, insetos são também muito importantes em One Piece. Temos ali o Sanji derrotando, né, o
Fubud de uma forma realmente absurda e ele ficando realmente irritado pelo cara desperdiçar toda a comida. Começamos o capítulo 143 com o Dr. Hiruluki falando que ele vai morrer, né? Ele vai morrer, conversando ali com a doutora Kureha e a doutora está dizendo que ele vai morrer sim, né? Vai morrer. Igual o Faustão. Mas é interessante observar esse design da Kureha porque ela parece muito com o Gaban, né? Ela tem ali algumas caracterizações bem interessantes com o Gaban. Eu acho que depois disso que eu falei pra vocês, vocês nunca mais vão conseguir ver a Kureha e também ali o Gaban de forma diferente. Mas eu tenho um ponto aqui interessante sobre contemple aquela Sakura milagrosa que você diz ter salvo a sua vida enquanto você ainda era um ladrão. Então o que a Kureha acredita é que a Sakura milagrosa, ela mudou, ela curou o Dr. Hiruluki da doença, mas na verdade era do que ele era, né? Do que ele era por dentro, né? Ele acabou sendo mudado através daquela Sakura, né? Então, talvez algo assim possa acontecer através ali dos moradores de Elbaf, né? Da vila de Elbaf em relação ao Loki. Algo que o Loki venha a fazer que vai mudar a perspectiva ali das pessoas, né? Dos gigantes de Elbaf em relação a ele. Da mesma forma como aconteceu com o Oden em Wano. Eu tô vendo muito paralelo em 3 personagens em One Piece. Loki, Oden e Robin. Os 3 personagens são tremendamente assim ligados, conectados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco na inversão do capítulo 341. Aí nós observamos então o Chopper ali ouvindo toda a conversa, né? Sobre a maneira de como que esse garoto ele deve perceber e entender as perspectivas. Nós também observamos ali que a doutora Kureha fala que tanto o Hiruluki quanto também o Chopper, eles são idênticos. Ambos são completamente estranhos, o que faz um outro paralelo que talvez o Gaban vá observar ali todo o fogo acontecendo e rindo de toda a situação, porque o Luffy e o Roger são idênticos, são iguais, né? São estranhos mediante as suas atitudes. E aqui nós temos um ponto bem interessante, né? Sobre eu vivo sobre essa bandeira e luto como um pirata. O Chopper, ele tenta passar ali pelos alces, pelos veados, e ele não consegue. E os seus lutam contra ele, né? Os seus estão lutando contra ele. E é bem interessante que a gente tá observando algo bem parecido acontecendo agora com o Loki. O Loki, o que ele falou no capítulo 1142? Ele quer salvar Elbaf. Mas ele quer salvar Elbaf destruindo ali a árvore de Adão. Por que ele quer destruir a árvore de Adão? Será que aquilo que está impregnado na terra é mais importante do que as pessoas que respiram o ar? Que consegue se mover, que consegue se movimentar, que consegue viver nessa vida? É algo interessante, né, de colocar que os gigantes estão contrapondo ali o Loki, sem entender a sua perspectiva, da mesma forma como os alces e os veados estão contrapondo o Chopper, sem entender a sua perspectiva, recusando ele como um dos seus, né? A gente observa isso acontecendo no capítulo 143. Aí temos o Chopper chegando até o Dr. Hiruluki, né? Se você não chorou nessa parte, você está morto por dentro. Ele fala Gogubelo, né? Gogubelo, que ele havia encontrado ali o Gogubelo, e assim ele acaba encontrando ali o Dr. Hiruluki para que ele pudesse ser curado, né? Você pode, Chopper, você tem a bondade necessária para isso. Ele quer se tornar um médico, Chopper quer se tornar um médico e realizar os desejos do Dr. Hiruluki. Capítulo 241, vocês lembram que eu falei pra vocês que a Robin, Oden e também ali o Loki tem paralelos? Então, é este capítulo. Nós observamos aqui essa criatura que se parece muito com um dos medos que surgiram no último capítulo. Então, talvez tenhamos aqui uma conexão entre essa criatura aqui, né, que acaba chegando lá em Alabasta, né, tem a ligação que chega ali em Alabasta, e também ali com essa criatura também que surgiu através dos medos das crianças. A Robin começa a dizer, né, que a situação vai ficar pior, depois de hoje nós não vamos mais nos encontrar. E aí nós temos ali o Zoro discutindo mais uma vez, olha só que interessante, temos o Zoro, a Nami e também o Luffy. O Chopper tá ali no meio, mas o Chopper ele tá quase como nulo. Ele não tá falando muita coisa, então é bem interessante que esses 3
marcam também esse início da batalha do castelo, né? Desse confronto ali do castelo do Luffy e o Zoro versus o Gaban. E aí, o Zoro é quem está questionando sempre o lado que o próprio Loki é, né? Ele tá falando, não, você não pode simplesmente libertar ele, você não pode simplesmente fazer tal coisa, você não pode simplesmente fazer de tal jeito. Só que com a Robin, o Zoro fez a mesma coisa. Nami, pere, parece que você já está pensando na Robin como inimiga. E aí o Zoro fala, não, eu estou pensando nas possibilidades. Na verdade, não estou de nenhum lado. Ele tá questionando ali de que, olha, se eu não tomar uma atitude e se eu estiver errado, logo eu vou estar atrás. Então, tipo assim, se eu tomar aqui alguma opinião e se eu tomar uma opinião, se eu ficar realmente ali com um lado de uma das apostas, eu com certeza vou me dar mal no meio de todo esse embrolho que está acontecendo. Então, até mesmo com a Robin, o Zoro acabou levando esse julgamento. Eu tive que colocar esse quadro porque eu achei esse quadro sensacional. O Oda super à frente do seu tempo, uma perspectiva assim do zaralho. Eu realmente achei esse quadro muito aquém, assim, muito além do que a gente consegue ver realmente aqui de One Piece, né? Parece realmente um quadro que veio de, na verdade, né? Claro que Dan se referencia bastante a One Piece e outras obras, mas parece que é um quadro que veio diretamente ali de Dan também, né? Essa forma curvada, o Oda realmente é inacreditável. Temos também o Usopp, né? O Usopp sendo ajudado, sendo realmente auxiliado, né? Lembrando que nessa época o Usopp estava brigado ali com a questão relacionada ali ao Luffy, né? Então tem essa perspectiva também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no Professor de Ohara. Calma que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Aí nós temos então o Usopp dizendo que a maré com certeza está subindo. Olha só, a maré com certeza está subindo, e ele juntamente ali com Mary. Nós observamos então o Frank indo ali pra cima, né? E ele dizendo, eu não sei como os idiotas pensam. Isso é uma fala que eu com certeza acredito que o Sanji pode falar ali no capítulo 1143, visto que ele vai falar, caraca, vocês libertaram o Loki, seus malucos. Virando ali pro Zoro e também ali para o Luffy, né? E aí dizendo que literalmente não sabe como os idiotas pensam. Nós observamos ali o lado de fora ali do quarto do Iceberg, né? E nós temos tanto o Kako e o Lute, né? Como eles eram inocentes. E nós então temos a questão de todo mundo acreditar que a Robin era o quê? Era um demônio. E todo mundo acredita que o Loki é o quê? O Loki é um demônio. Olha só, perspectivas sendo colocadas em prática, e só não está enxergando que o Loki é do bem, com muitas aspas, quem já não tá prestando atenção na história. Capítulo 1043, vamos enfrentar a morte juntos, né? Não é vamos morrer juntos, né? Vamos enfrentar a morte juntos, eles não estão afim de morrer. E nós temos um detalhe muito importante, muito interessante, capítulo 43, Sanji, capítulo 1043, Vismon. Caraca, eu achei isso de uma sacada genial aqui do Oda, né? O capítulo, claro que o título do capítulo 1043 não é ali Vismonk, né? Mas nós temos também o nome Vismonk ali na capa do capítulo 1043, o que mostra que o Oda realmente pensa na numeração, seja ali dos fatos de coisas mais simples, quanto também de coisas mais complexas. Vocês podem acompanhar lá no canal do Yuderon. Temos então o final da batalha, né? Literalmente o Kaido dizendo ali para o CP0 de que ele sabe as consequências de interferir. Talvez ali tenhamos aqui uma ideia do Loki falando para os demais sobre as consequências de terem libertado ele, e que para salvarem o Baf é necessário destruir a árvore de Adão. Nós não sabemos o porquê, mas ainda leva essa perspectiva de salvar. Chamas por todos os lados do país de Wano, é claro, né? Já dá para perceber que o que é o ponto fraco de Elbaf, chamas e raio, né? Chamas ali e raio. Então nós temos essa questão relacionada ali aos poderes do Loki, o que provavelmente ele pode mandar muito mais raios pra cima ali de Elbaf. Como a gente falou no último Professor de Ohara, que a gente comentou as inversões, o Kaido é essa referência, né? De mandar golpes de cima para baixo, raios que vão transformar tudo ali para pegar fogo. E a mesma coisa acontece agora, né? O Kaido vindo ali nessa direção no capítulo 1043, enquanto o Loki no capítulo 1143 vai continuar batendo na árvore de Adão e mandando ainda mais fogo contra a própria árvore.
Kaido diz então que o Luffy do Chapéu de Palha está morto, o que faz a Nami falar que o Luffy jamais vai perder, ele nunca vai morrer, seu ridículo, né? Então temos aqui uma conexão sobre morte, né? Sobre a fala ali da própria Nami. Isso pode ser uma conexão realmente interessante, né? Morte, sonambulismo, a parte ali de medo, o que o Oda vai se encaixar com isso, o que o Oda vai conseguir conectar com isso é realmente um grande mistério. Nós então temos a discussão ali sobre o próprio Kaido dizendo, né, sobre de que esse país é uma enorme fábrica de armas, não me importa se são mulheres ou crianças, todos aqui são meus escravos. Eu vi isso basicamente ali como uma fala de Musamar, né? Engraçado como o Kaido, que se levanta como Joy Boy, se torna em Musamar, né? Tem a mesma perspectiva que Mu. Onde será que eu já falei sobre isso, né? De que o deus do sol cai e se torna realmente ali o ser poderoso que controla tudo pelas sombras. Temos ali Zunisha chegando e falando para o Momonosuke, né, de que ele havia ouvido, né, que ele pode ouvir, e nós então recebemos a revelação de Nika, revelação de Nika está de volta, finalmente Nika acabou aparecendo aqui para poder trazer o despertar do Luffy. Então talvez tenhamos ali um começo de uma transformação, ou até mesmo ali Nika surgindo no capítulo, porque o Luffy precisa parar o Loki, o Luffy precisa parar o Loki, visto que o Loki está querendo fazer, pode parecer uma questão para ajudar, mas, cara, ele não vai ver o cara destruindo uma árvore tão gigantesca daquela e simplesmente ficar parado. Então provavelmente teremos um combate aí, e quem sabe teremos uma luta de gigantes, né? Duelo de titãs no confronto entre Luffy versus Loki. Vamos lá, vamos aqui então começar o nosso professor de Ohara com o Lucas Silva trazendo uma pergunta sobre o Usopp. LP, você acha que o Usopp pode ser um counter contra a fruta de Himoshifu Killingan? Algo parecido com o que aconteceu contra a Perona? Já que o Usopp tem muito medo, ele poderia manifestar todos os seus medos de uma vez e com isso teria que enfrentá-lo. Afinal, como disse Silver Ray Leaf, o ato de não duvidar é a verdadeira força. Com isso ele poderia superar seus medos e despertar o Haki da observação avançada ou até mesmo o Haki do armamento ou do rei, já que ele despertou o Haki da observação em Dressrosa quando estava em um estado extremo, sob estado de estresse extremo. Cara, é uma boa questão, acho que é uma boa questão isso que você está dizendo sobre o Usopp, só que tem um pequeno porém, não é o Killingan que está ali controlando, pelo menos na minha visão, tá? Não é o Killingan que está trazendo os medos para lutar, para destruir ali o Elbaf, é o Sommers. Pelo que a gente pode observar, a gente observa que o poder da Gunko é controlar os vetores, né? As setas, fazer ali os movimentos, um poder bem legal, sempre que é colocado nos animes Soul Eater, a Kimetsu no Yaiba, se não me engano Fire Force também tem, e agora One Piece, né? Claro que o One Piece não ia faltar de ter um poder tão absurdo como é legal os vetores. E nós temos Gunko controlando os vetores, o Killingan controlando o sonambulismo, né? O sonambulismo ali. E nós também temos os Sommers controlando ali os medos das crianças. E olha só, quem faz o questionamento sobre o medo para Gunko é o Sommers. Então, eu não acredito que seja o Killingan que esteja manifestando ali o medo. Mas a sua pergunta é extremamente válida, porque se o Sommers bater de frente com o Usopp, eu acho que seria do zaralho o medo do Usopp ser manifestado de todas as formas possíveis. Todos os medos do Usopp aparecerem na ilha. É o cara mais medroso do bando e ele vai ter que lutar contra os seus próprios medos. Eu acho que seria uma forma realmente inacreditável do Usopp se tornar ali o maior, sei lá, um cara inacreditavelmente marcado de geração em geração em Elbaf. O cara que conseguiu lutar contra as feras. Imagina daqui, sei lá, 300, 400 anos, tudo bem que isso pro gigante foi ontem, mas daqui 2000 anos, 3000 anos, a galera comentando que alguém salvou o Elbaf, lutando com várias feras e tudo mais, e essa pessoa era o Usopp, né? Eu acho isso inacreditável e a forma como isso pode ser abordado através do nosso queridíssimo God Usopp. Agora, sobre o despertar do Haki do Conquistador, é uma boa também. O Haki avançado, da observação, tal, isso aí são coisas da fandom, né? O Haki avançado, assim, é uma coisa que não existe. É uma coisa que é só
um haki evoluído, né? Um haki a mais. Eu chamo de avançado porque é pra marcar essa diferença. Agora, o haki do Conquistador do Usopp, eu acho que vai acontecer e vai acontecer em Elbaf. Essa parada dos Sommers, controlar o medo e trazer os medos do Usopp de volta é uma coisa realmente assim muito marcante para trazer o desespero do personagem e ao mesmo tempo trazendo uma construção inacreditável. O Oda tem a faca e o queijo na mão para fazer o Usopp se tornar uma lenda em Elbaf da mesma forma como aconteceu lá em Skypiea. E o Diego Ray traz a pergunta que também carrega o título desse vídeo. E aí, LP, acha que o Gear 5 ainda tem mais evolução ou agora é só o Luffy dominar essa forma e os haki? Olha, eu acredito que a sua pergunta foi na direção de que se o Luffy ainda tem algum tipo de evolução através do Gear, né? Se for através ali só do Gear 5, cara, as possibilidades são infinitas. Enquanto o Luffy ficar vivo, ele pode fazer o que quiser com essa forma. Ele pode se gigantificar, transformar assim em aranha. A gente viu ele se transformando em caranguejo. Na luta contra o Kaido ele virou um caranguejo. Então, tipo assim, tem tantas possibilidades, infinitas possibilidades. Pode tirar coisa da cartola, tirar as coisas ali, como a gente viu na batalha contra os Gorosei. Então, a possibilidade do Gear 5 é infinita. Agora, se vamos ter um Gear ali, uma marcha, uma sexta marcha, uma sétima marcha, acho inviável. Acho inviável. O próprio Oda fala que esse é o ápice do poder ali do Luffy. Esse é o ápice do poder do Luffy. Então, ele pode fazer o que ele quiser. É o poder da imaginação dele. A imaginação, ela não tem limites. Então, basicamente, ele pode criar o que ele achar necessário para vencer o seu adversário. Então, eu sou muito contra a teoria que nós teremos uma sexta marcha, uma sétima marcha. A quinta marcha já é o suficiente para ter realmente ali um modo bem interessante de desenvolvimento. Agora, o haki do Conquistador do Luffy, ele precisa evoluir ainda mais. A gente sabe que tem um grau de diferença. Dá para dizer que existe uma diferença entre a terra e o céu na questão entre o haki do Luffy e o haki do Joy Boy. A gente já percebeu isso, que só de explodir o haki do Conquistador do Joy Boy, o Joy Boy desfez a transformação de todos os Gorosei. Nós só podemos ver isso uma vez. O Shanks fazendo isso lá com o Aramaki em um ano, e o Luffy teve algo mais ou menos assim com o Mars, né? Mas ele teve toda a ajuda ali da Bonnie, do Frank e também do Sanji. Claro que o haki do Conquistador daquela cena ali foi só do Luffy, mas o golpe por si só, todo o impacto, a geração do impacto ali foi de todo mundo junto nessa construção para mandar o Mars de volta. Mas mesmo assim mandou ele de volta, anulou ali a transformação e teve o mesmo efeito que o Joy Boy, que o haki do Joy Boy acabou fazendo ali contra os Gorosei. Então o Luffy ainda tem que evoluir, e o que foi realmente para marcar, o que for realmente ali para demarcar o personagem com essa questão, eu acredito que vem através do haki. Agora, o Gear 5, ele é infinito. Existem infinitas possibilidades enquanto o Luffy estiver vivo.